Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem, amados irmãos, e bem-vindos ao nosso canal da partilha da Palavra de Deus. Neste dia em que celebramos a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, também conhecida como a solenidade do Corpo de Deus. Esta solenidade celebra-se quinta-feira depois da solenidade da Santíssima Trindade, ou então no domingo seguinte. A solenidade reveste-se de dois momentos. No primeiro momento, somos convidados a nos reunirmos à volta da Eucaristia, celebrando o memorial da paixão, morte e ressurreição do nosso Salvador. No segundo momento, somos convidados a professar publicamente a nossa fé, fazendo a procissão com o Santíssimo Sacramento, a caminhar com o Senhor e no final da procissão a nos ajoelharmos diante do Santíssimo em adoração. Esta adoração que tem o seu início na Eucaristia e acompanha toda a procissão, atingindo o seu ápice no momento da bênção eucarística, quando nos prostramos diante daquele que se inclinou até nós e deu a sua vida por nós. O Santo Evangelho para este domingo é segundo São Marcos, capítulo 14, versículos 12 a 16 e posteriormente versículos 22 a 26. Escutemos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. No primeiro dia dos ázimos, em que simulava o Cordeiro Pascal, os discípulos perguntaram a Jesus: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus enviou 2 discípulos e disse-lhes: ide à cidade, virá ao vosso encontro um homem com uma bilha de água. Segui-o, e onde ele entrar, dizei ao dono da casa: o mestre pergunta onde está a sala em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. Ele vos mostrará uma grande sala no andar superior, alcatifada e pronta. Preparai-nos lá o que é preciso. Os discípulos partiram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, recitou a bênção e partiu. Deu aos discípulos e disse-lhes: tomai, isto é o meu corpo. Depois tomou um cálice, deu graças e entregou-lhe. E todos beberam dele. Disse Jesus: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado pela multidão dos homens. Em verdade vos digo, não voltarei a beber do fruto da videira, até ao dia em que beberei do vinho novo no reino de Deus. Cantaram os salmos e saíram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação. Irmãos, o Evangelho narra a última ceia de Jesus, que coincide com a festa da Páscoa judaica. Mas nela, Jesus introduz um elemento novo, como nos descreve o Evangelho. Tendo pronunciado a bênção, partiu
e entregou aos discípulos, dizendo: Tomai, isto é meu corpo. Depois tomou o cálice, deu graças e entregou-lhe. Todos beberam dele, e ele disse-lhes: Este é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado pela multidão dos homens. O pão e o vinho eram elementos essenciais para o banquete. Seu significado primordial é nutrir e garantir a vida. Além disso, tomados juntos em um banquete, eles significam e potencializam a amizade. Ao dar aos discípulos o pão partido e o vinho derramado no cálice, Jesus doa-se para que os discípulos estejam nutridos e tenham a vida nele. É um dom que significa e realiza uma relação de comunhão entre Jesus e os discípulos. Com esta doação, Jesus revela a intenção fundamental que guiou toda a sua vida, isto é, uma vida guiada por este sacrifício a Deus e aos homens. Este sacrifício chama-se Eucaristia, o ápice de toda a vida cristã. Ela é o sacrifício da nova e eterna aliança. Ao recebermos o alimento eucarístico, realizamos uma comunhão com a Trindade e com os irmãos. Com a oferta de si mesmo, Cristo quer que entremos na lógica de uma alegria que nasce do dom e que devolve a consciência de que, enquanto nos oferecemos aos outros, compreendemos o valor do dom daquele que primeiro doou-se por nós. Por isso, somos chamados a nos doarmos e a testemunharmos a nossa fé, levando Cristo, aquele que é o nosso alimento cotidiano. Irmãos, abramos o nosso coração a Cristo, presente no Santíssimo Sacramento da Eucaristia, e ajudemos os outros a abrirem-se a Cristo e a deixarem que Ele seja o centro das suas vidas. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Amém.